Nós temos que voltar a um tema agora muito importante. Depois da discussão em que se buscou verificar a matriz de racionalidade que está sendo aplicada nos tribunais, já à luz dessas primeiras informações sobre a ciência, a gente poderia voltar àquele personagem que foi considerado o pai do sofismo. Sem dúvida, Protágoras. Não no sentido de mostrar que Protágoras pensava assim. É para mostrar a forma que ele pensa e para verificar se essa forma dele pensar não está presente em nossos dias, decidindo os rumos da prestação jurisdicional no Brasil no âmbito do direito tributário. Vamos olhar essa questão a partir do que fala Giovanni Reale, que é um dos professores mais importantes do continente europeu. Parece que ele é catedrático de uma universidade na Itália. E tem o domínio da ciência da física quântica de uma forma bastante acurada e é tido como um dos grandes conhecedores dessa matéria. Ele fala, a proposição fundamental de Protágoras, o maior e o mais famoso dos sofistas, foi o axioma. O homem é a medida de todas as coisas, das que são pelo que são e das que não são pelas que não são. É por medida Protágoras deve ter entendido a norma do juízo, enquanto por coisas deve ser entendido todos os fatos em geral. O axioma tornou-se logo logo conhecido e foi considerado, e é efetivamente, a carta magna de todo o relativismo ocidental. Com o princípio do homem medida, Protágoras pretendia indubitavelmente negar a existência de um critério absoluto que discriminasse o ser e o não ser. Quer dizer, o que existe e o que não existe. O verdadeiro e o falso. E o geral. O verdadeiro e o falso e, em geral, todos os valores e critérios são apenas relativos. É o homem individual, que define essa verdade. Protágoras tomava o vento como exemplo. Para uns o vento poderia parecer frio e para outros quente. Nesse caso, a medida do que era frio dependia dos sentidos de cada indivíduo. Por isso o vento pode ser quente e frio ao mesmo tempo, dependendo da medição adotada por diferentes pessoas a ele expostas. Se eu permito que o magistrado defina a verdade de um processo a partir da sua consciência, e dentro do mesmo processo, num tribunal, tem 4 que julgam de um jeito, 6 ou 7 de outro, nós não estamos adotando esse paradigma? Será que não há uma estrutura paradigmática que prende todos esses julgadores a um núcleo onde as definições estão pré-constituídas pelas relações dos princípios que compõem o paradigma? Será que dá para permitir que o magistrado fuja desses paradigmas e adote o seu? Por isso, muitas vezes, se tem 11 ideias sobre o mesmo fato diferentes. Porque não está em paradigmas. Então, nesse ponto, a gente começa a voltar para aquilo que foi dito por Santo Agostinho. Quem não existe não pode enganar-se.
Esse é o fundamento de todo o raciocínio dele. Por isso, se me engano, existo. Logo, se existo porque me engano, como posso enganar-me, crendo que existo, quando é certo que existo? Quando é certo que existe, se me engano. Embora me engane, sou eu que me engano. E, portanto, enquanto conheço que existo, não me engano. Segue-se também que, enquanto conheço, que me conheço, não me engano. Como conheço que existo, assim conheço. Esse mesmo paradigma foi adotado 1.200 anos depois por Descartes. A fundamentação é que o ato de percepção é um ato que não admite menor dúvida. Supondo-se, embora que o mundo não existisse, não há como negar o fato de que eu estou percebendo um mundo. Caso se negasse até mesmo esse dado elementar, já não haveria sobre o que discutir. Com efeito, não posso iludir-me, nem enganar-me na minha percepção do mundo, a menos que esteja vendo e vendo alguma coisa. Duvido. E porque duvido, eu existo. Não é um paradigma adotado por Descartes? Só que aqui nós já temos a forma de Santo Agostinho 1.500 anos. E a ciência em si se dizer que Descartes é um dos fundadores da ciência atual. Será? Para melhor compreensão da proposição, convém tomar o conhecimento sensível. Todo sujeito capaz de percepção está como que encerrado em si mesmo e se move dentro da sua própria subjetividade. As minhas percepções, com efeito, são exclusivamente minhas, mas vale dizer, essencialmente subjetivas, pois só eu as examino. Os objetos percebidos, ao contrário, não são subjetivos, mas comuns a todos. Não posso me impedir de perguntar às vezes por que certas ideias que os historiadores se recusam a levar a sério quando se encontram num teólogo do século XIII. Essa é a indagação de Gilson, o grande historiador dos últimos tempos. Lhes parece que um valor incomparável quando Descartes as exprime. O pai do racionalismo moderno proclamou tantas vezes como dogma a independência da razão, que acabaram de crer pelo menos na independência da razão dele. Apesar disso, toda a sua física é solidária com a metafísica. Toda a sua metafísica depende dessa ideia. O que está se querendo propor com isso? Santo Agostinho, ele foi o conformador da religiosidade, do conhecimento do cristianismo. E ele trouxe para os seus paradigmas aquilo que era necessário para reconhecer Deus. E esses mesmos fundamentos foram adotados por Descartes. Só. Vamos continuar com Agostinho. Aqui continua o Gilson, o historiador reconhecido e professor da Sorbonne. Em consequência, com essa doutrina, Agostinho distingue duas espécies de luz. Uma de natureza corporal, percebida pelos olhos, e outra espiritual, que os capacita a perceber a luz corporal. Aquele é um objeto de conhecimento. Esta é um meio de conhecimento. A faculdade sensitiva é, pois, uma luz de natureza puramente espiritual. Ela provém da própria alma. Se o cego não vê, isso se deve ao fato dele carecer de órgão corporal indispensável da alma, mas nem por isso lhe falta luz. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós vamos vendo simplesmente esta forma de ver o homem dividido em corpo e alma.
esta forma de separação é que é a base fundamental de toda daquele paradigma ou dogma de que o sujeito é separado do objeto. Aí vem à tona a travessia do Rubicão por César é um fato posto isoladamente. E, diferentemente, é o evento da travessia. A minha pergunta não é a mesma coisa? Por que o sujeito ele está acima do fato? Exatamente por causa desta ideia de que a alma contém um mecanismo de constatar a verdade, e esta verdade foi herdada de Agostinho, que a sua vez tirou ela dos pós-socráticos. Porque o verdadeiro dizer que a pessoa, porque é verdadeiro dizer que a pessoa se acha posta na existência pelo simples fato de que é um intelecto, princípio de determinações livres, é unido a uma matéria para constituir uma substância racional. O próprio Kant, com todo o personalismo que se inspira em sua doutrina, será um herdeiro da tradição cristã, quando vir na pessoa a identidade de uma substância pensante, que permanece a mesma sob todos os atos que ela exerce e que sua unidade mesma predestina à imortalidade. Então, o que nós temos aqui dito por Gilson? Ele diz literalmente que Kant, e todo kantiano tem que aceitar essa premissa, se quiser continuar kantiano, é de que existe no ser humano uma entidade suprapessoal, que Kant denomina de sujeito transcendental, e transcendental aquilo que está além da física, e que busca no nous, no universo composto por ideias, a verdadeira situação, a verdade concreta dos fatos. A pergunta é, perguntamos ao nosso mestre, o senhor é kantiano? Ele diz, sim, porque Kant, claro que Kant foi um grande mestre. Claro que Kant trouxe enorme evolução do pensamento, retirando essencialmente essa questão da dominância da igreja cristã sobre o homem. Ele fez a independência do homem da religião, do homem dos céus. Mas continuou com a mesma premissa. Já não é mais Deus que inspira o homem, é o homem que tem uma faculdade de se inspirar no universo para dele extrair a realidade. E Kelsen segue essa mesma ideia. E não é muito diferente a ideia de Hegel quando ele examina a questão do sujeito absoluto. Como nós não estamos numa aula de filosofia, nós simplesmente podemos fazer esse traçado. Isso é metafísica, não é metaempiria. Por isso a gente tem que ter cuidado quando se fala que a gente toma uma posição kantiana, hegeliana ou qualquer coisa que seja. E muitos que simplesmente adotam a metodologia cartesiana, eles adotam diversos autores com metodologias absolutamente diferentes e incompatíveis. Então, o estudo da hermenêutica é coisa séria. Não é racionalização. É, acima de tudo, experiência e justificação concreta.
Muito bem.